Jó 1. A virtude, a tentação e as perdas de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó 2. A adversidade e a cruel aflição de Jó. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal e que ainda retém a sua sinceridade. Havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema a ti na tua face.
E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó, de uma chaga maligna, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse: Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, e Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e concertaram juntamente virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos, e não o conhecendo, levantaram a voz e choraram. E rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, lançaram pó ao ar, e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó 3. Jó amaldiçoa o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tinha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva, porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira, porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei. Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que mamasse, porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra que para si edificavam casas nos lugares assolados, ou com os príncipes que tinham ouro que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre do seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam achando a sepultura? Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Porque o que eu temia me veio, e o que receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de Israel, Deus da nossa vida, da minha vida, da vida deste meu irmão, desta minha irmã. Ó Deus, nos colocamos diante do Senhor em oração, para te agradecer, ó Pai, por todos os seus feitos, para te agradecer acima de tudo por quem tu és, pelo Deus maravilhoso que é o Senhor, pelo Pai, ó Deus compassivo e amoroso que és o Senhor. Deus, o Senhor é benigno, digno de toda glória, toda honra, de receber louvores e exaltação. Te exaltamos com a nossa vida, ó Pai, com os nossos lábios, com o nosso louvor, com o nosso coração.
Muito obrigada, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos ofertado, ó Pai, a oportunidade da vida, a oportunidade, Senhor, de mais este dia, a oportunidade, Senhor, de mais esse momento, na sua presença, ó Deus, em oração, na sua presença, ó Deus, em leitura da sua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelos teus feitos, por sua misericórdia se estender, ó Pai, por nossas vidas e por ela ser estendida sobre a vida dos nossos entes queridos, de nossos amigos, de nossos irmãos. Pai amado, muito obrigado. Deus querido, nós, ó Pai, viemos a essa terra, nus, ó Pai, assim, ó Deus, como também Jó. Deus, nada nós trouxemos e nada levaremos. Pai querido, que sejamos assim como Jó, não apegados, ó Pai, em nada nesse mundo, nessa terra. Nos ajude, Senhor, a apegar o nosso coração, ó Deus, de toda a alma, com todo entendimento, somente a Ti, ó Pai, somente ao Senhor, a Sua santa presença. Que as outras coisas, ó Pai, sejam para nós apenas um acréscimo da Sua bondade, da Sua misericórdia e do Seu amor, mas que se porventura nos faltar, nos dê, ó Pai, força e estrutura, assim como o Senhor deu para Jó. Deus querido, não nos deixe nos apegar, Senhor, em coisas, em pessoas, ó Pai, em situações, mas somente no Senhor, ó Pai, para que se porventura, meu Deus, acontecer, ó Pai, de entrarmos, ó Pai, no vale da sombra da morte e passarmos, ó Deus, por situações parecidas com a que o teu servo Jó passou, para que venhamos, ó Deus, conseguir vencer, ó Pai, e não nos entregar, e não murmurar, e não blasfemar contra o teu santo nome, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, nos dê força, nos fortaleça, nos dê o Espírito Santo do Senhor, nos dê um coração, ó Pai, firme no Senhor, uma fé inabalável, como a do teu filho, ó Pai amado, do teu servo, Senhor, a qual, ó Deus, o Senhor permitiu que fosse provado, ó Deus, e ele venceu, ó Pai, cada uma das provações que ele passou. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor trazer, ó Pai, a revelação, ó Deus, a sua palavra, meu Deus, a história do teu filho. E se porventura, meu Deus, houverem ao nosso lado pessoas, ó Deus, tentando nos desanimar, ó Pai, falando contra o Senhor, ó Pai, para que possamos desistir da nossa fé em Ti, assim como aquela esposa, ó Deus, fez para com Jó. Já não bastasse todo o sofrimento, ainda, ó Deus, uma pessoa ali, ó Pai, tentando, ó Deus, o teu servo a largar a sua fé, a desistir, ó Pai, da crença que ele tinha em Ti, ó Pai, da confiança, da esperança que ele tinha no Senhor. Deus, nos livra, Senhor, mas se porventura o Senhor não quiser nos livrar, o Senhor quiser nos provar, ó Pai, com pessoas desse tipo, ó Pai, ao nosso redor, que o Senhor venha nos fortalecer, ó Pai, que não venhamos olhar, ó Deus, para eles, ó Pai, como um inimigo, mas que venhamos, ó Deus, olhar, ó Pai, com um olhar espiritual, que venhamos, meu Deus, ter compaixão e misericórdia, e que não venhamos, ó Deus, absorver as suas palavras negativas, meu Deus, em nosso coração. E se porventura nós formos essa pessoa, ó Pai, que desanima o outro, que, meu Deus, leva palavras, ó Pai, que os desanimam, que tenta, ó Deus, fazê-los desistir, ó Pai, do que o Senhor tem na vida deles, que palavras que fazem com que percam a esperança, ó Pai, de um futuro melhor, palavras, meu Deus, que tentam, que derruba, Senhor, a fé dos teus filhos, que se porventura formos nós, ó Pai, esse tipo de pessoa, que o Senhor venha nos abrir os olhos, nos ajudar, Senhor, para que possamos não ser esse tipo de gente, mas sim pessoas que fortalecem, que levanta, que tem palavras de ânimo e de vida e de força, palavras vinda do Senhor, vinda do seu coração. Nos dê, Senhor, um espírito reto, nos dê, ó Pai, um coração voltado para Ti, nos dê uma vida cheia da Tua presença, para que possamos fortalecer uns aos outros, para que possamos, ó Pai, fortalecer a nós mesmos, olharmos para dentro de nós e vermos que o Senhor ali faz morada, que o Senhor ali habita e que o Senhor tem prazer em habitar em nós, ó Pai. Em nome poderoso é o que nós Te pedimos nesta hora. Permaneça conosco, seja conosco, Senhor, não só agora, mas para
todo sempre, até que o Senhor venha. Pois a sua presença, ó Pai, é tudo de mais importante que temos e o que podemos desejar, ó Pai, é a sua presença, é a sua aprovação para conosco, ó Pai, é a sua aprovação em relação à nossa vida. Ó Deus, é o seu coração alegre em relação, ó Deus, à nossa vida. Nos ajude, Senhor, a alegrar o seu coração, a prestar ao Senhor, ó Pai, dia após dia, um bom culto, Senhor, com a nossa vida e com todo o melhor do nosso ser. É o que nós te pedimos e agradecemos, ó Pai amado, no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus.